noite a todos. Nossa saudação fraternal. Essa música deliciosa, as duas, né? Mas essa última é uma das favoritas, inclusive, do nosso querido paizinho, porque quando nós fechamos os olhos e vamos ouvindo, parece que nós estamos vendo Jesus naqueles rios da Galileia, faz um bem. Então, aproveitando o embalo, nós vamos convidar a todos, né, apresentando primeiro o nosso querido Márcio, que já é colaborador antigo da nossa casa. E nós conhecemos o Márcio desde quando ele era menino, há mais de 20 anos, né, Márcio? É um pouquinho mais. Ele dava aula lá para as crianças, lá no Núcleo Espírita Gonçalves, participava lá dos encontros das crianças em fevereiro, né? Era uma delícia. E sempre disposto a servir ao bem, colaborando com o nosso trabalho, em todos os sentidos, o trabalho do Espiritismo, no âmbito do amor e da fraternidade. Então sempre é bom estar ele aqui conosco, atender ao pedido da Terezinha. E vamos então embalados ao som dessa música maravilhosa, Pérolas de Luz, que tão bem descreve Jesus. Vamos pensar nesse mestre querido, que é esse sol de amor que aquece a terra. E como ele próprio dizia, que o sol nasce para os justos e para os injustos. O seu amor se derrama sobre todos, justos e injustos, do abismo às estrelas, na terra e em outros orbes que o Mestre também comanda, à distância, não só o nosso planeta, muitos outros. E por esse planeta, ele tem um amor e derrama sobre todos nós esse amor. Rogamos, Jesus, para a paz entre os homens, para a paz entre os povos. Voltamos os nossos olhos ao Brasil, pedimos que continue amparando o nosso país querido, envolvendo os nossos políticos, de modo que sintam no seu coração, no seu raciocínio, a sua presença, Jesus, convidando a uma era de renovação para a paz, para a luz. Agradecemos estarmos aqui nessa casa e rogamos, Divino Senhor, que o Senhor adentre os lares de cada um, derramando bênçãos, tocando com a sua luz cada pedacinho dos lares de cada um, envolvendo a todos em muita paz. Com a nossa gratidão, nós pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos o nosso trabalho, passando a palavra ao Márcio. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria esse retorno nessa casa, que nos remete tanta felicidade, né? Por termos a oportunidade, grandiosa oportunidade de termos aqui com os pioneiros aqui, seu Hugo, Dona Dulce e tantos outros. Ficamos muito felizes em sentir esse cristianismo sempre renovador em nossas almas. E hoje, como nós temos a certeza de que Jesus está conosco, nós gostaríamos de refletir algo que não é novo, mas ao mesmo tempo nos diz muito forte aos nossos corações sobre essa presença amorosa do Divino Mestre. Então nós escolhemos
3 passagens na vida de Jesus orientando Pedro. Pedro representando todos nós em humanidade. Quando nós percebemos que todas as dificuldades encontradas em a humanidade, Pedro deu uma pincelada para que Jesus pudesse nos responder. Lógico, todos os apóstolos são extremamente importantes, foram e são extremamente importantes, mas hoje nós vamos dedicar uma reflexão bastante profunda sobre o apóstolo Pedro, que não gostava, muitas vezes, de ficar com pessoas, entre aspas, indignas. Então ele não gostava que Jesus fosse na casa de qualquer um. Ele não gostava de conviver, de estar presente com as mulheres equivocadas. Então, nós, às vezes, compartilhamos ainda dessas dificuldades. Nós temos muitas ferramentas para vencer, mas muitas dificuldades para continuarmos a nossa trilha aqui no planeta Terra. Por exemplo, tem pessoa que tem dificuldade em conviver, e às vezes, direto ou indiretamente, a gente pede para o Papai do Céu, fala: nossa, será que ela não pode ficar um mês, um ano, sem aparecer em casa, sem a gente conviver? E a gente vai conversando com o Papai do Céu, e quando vê, nossa, eu pedi isso. E é atávico, quantas reencarnações que nós pedimos coisas que não nos fazem bem. E como nós pedimos coisas que nos fazem bem, mas a gente não sabe como que atua em nossa vida. Então eu separei 3 momentos na vida de Pedro. Então, fazendo aqui a contextualização, Pedro era uma pedra a ser lapidada. Você imagina, Jesus queria conviver com todos, e Pedro falou: não, isso aqui não pode, Jesus, aquilo lá você não pode fazer, isso aqui é impuro. Então tinha toda um obstáculo a ser vencido naquela criatura. Mas Pedro tinha algumas particularidades. Eu vou passar aqui o primeiro trecho que choca profundamente a vida de Pedro. Então nós vamos compartilhar aqui. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? O que vos parece? É réu de morte. Morte!
Nazareno? Não, o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais. São imagens fortes, né? Pedro diante do Mestre. O que pensar? O que fazer? Nós comparamos Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, vão narrando minutos preciosos para compreendermos esses momentos. Mas eu quero trazer aqui o seguinte recorte. Jesus falou que Pedro negaria. Pedro não acredita. Eu jamais negaria Jesus. Nós não acreditamos que nós negamos Jesus. Nós não acreditamos que ainda somos capazes de fazermos certos movimentos em nossas vidas, porque já compreendemos Jesus. E aí nós temos um grande movimento a ser feito de renovação efetiva do nosso espírito. Quantas reencarnações nós estudamos o Evangelho, nós conhecemos profundamente as palavras do Evangelho, mas quantas oportunidades nós efetivamente vivenciamos Jesus em nossas atitudes. Então, não é para ficarmos nesse momento, mas para percebermos esse momento que nós fizemos muitas coisas erradas nessa reencarnação. Mas nós devemos nos apropriar do que nós já fizemos corretamente. Então, quantas vitórias nós tivemos sobre nós mesmos, não sobre o outro e nem sobre o mundo, mas sobre nós mesmos, para estarmos aqui nesse momento. Quantas vitórias, quantos desafios, quantas escolhas, e o quão é importante aprofundarmos o Evangelho em nossas vidas. Então, esse Jesus é para entrar na nossa vida de uma forma efetiva no nosso trabalho, quando nós temos problema com aquele ente familiar, e aí a gente deixa de pedir para Papai do Céu, fala para ele viajar para a Europa, ficar uns 2 anos lá e voltar depois. O magnetismo humano, ele é muito intenso, rompe fronteiras, quilômetros. Se ele desencarnar, também não vamos estar longe. Olha que interessante. Então a doutrina
vai nos dando condições de percebermos e de nos remontarmos diante dessa história que cada um tem os seus anos, os seus dias, as suas imensas vitórias, mas os seus equívocos. E Pedro se equivocou naquele momento. Narra esses benfeitores, por intermédio da mediunidade, do Chico, do Divaldo, que ele foi para salvar Jesus. Ele foi para dizer que ele era cristão e que ele estava ao lado de Jesus. E João foi lá avisar a mãe de Jesus, falou: seu filho foi preso. Então eles tinham combinado. E ele se acovarda. E o que ele disse antes, Jesus? Que o homem é mais fraco do que perverso. Então são as nossas fraquezas morais. Então o que me leva a esse estudo é uma pessoa muito benquista por nós, uma pessoa que nós temos uma admiração muito grande pelo seu trabalho no bem, que nos diz fortemente, para chacoalhar a gente: você nasceu para ser forte. E eu fiquei com isso na cabeça. O que é ser forte? Então, quando Jesus diz que o homem é mais fraco do que perverso, são as fraquezas morais. Se Pedro naquele momento fosse forte bastante, eu sou apóstolo de Cristo e eu vim aqui para defendê-lo, porque ele não fez nada, ia morrer. E Jesus sabia que eles não estavam fortes naquele momento. Jesus sabe que nós ainda não estamos fortes para ultrapassar certos obstáculos, ainda. Então ele se apercebe e ele vai criar oportunidades para que a gente os vença no determinado momento. Então, quantas vezes nós nos ajoelhamos moralmente ou fisicamente mesmo e olhamos para o Pai do céu e falamos: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que vivenciar isso? Por que Jesus não olha para mim? Jesus passa por Pedro, mas o olhar de Jesus diz muito, emblemático. Dizem os benfeitores que quando Pedro se ajoelha, Jesus transfigura na frente de Pedro. Não sei que momento, que a cena é de um outro autor, mas os benfeitores dizem que no momento que Pedro ajoelha, Jesus está lá na frente dele e não fala nada. Quantas vezes Jesus aparece para nós? Esses dias a gente estava comentando com a minha esposa, com a Adriana, e nós vamos vivenciando, vamos percebendo o Evangelho cada dia melhor, porque nós vamos nos melhorando. E a ferramenta é tão poderosa que diz assim: nós pedimos paciência. E como que Deus manda paciência para a gente? Manda as pessoas difíceis, porque Ele não quer que a paciência fique debaixo do alqueire, não quer que fique lá escondida, a luz tem que brilhar. Então, para que a luz brilhe, a paciência, vão vir pessoas difíceis. O que a gente pede? Coragem. Quando a gente pede coragem, nós vamos ser desafiados, porque não adianta mandar coragem para você e você ficar lá, tudo bem, tranquilo. Não, eu não vim trazer espada, ou melhor, a paz. Eu vim trazer a espada, o dinamismo, o movimento, o trabalho, a movimentação interna e consequentemente no nosso redor. Então, toda vez que eu pedir paciência, dai-me paciência, dai-me coragem, dai-me força, vão vir os obstáculos. É como a ovelha que responde ao chamado do bom pastor, mas tem aquela ovelha que se desgarra dele. Então o bom pastor, o que ele vai fazer? Ele tem preocupação, pode cair no penhasco, pode ser tragado pelas águas de um grande rio, de um rio profundo, pode ser acometido de uma morte por um lobo, um cachorro selvagem, outros animais. Então o que o bom pastor faz? Quando a ovelha não escuta a voz do bom pastor, manda o cão, e o cão vai a pedido do bom pastor, e o bom pastor vai mordiscar
as patas da ovelha, para que a ovelha reconduza ao bom caminho, porque o bom pastor não perderá nenhuma ovelha. Olha que lição de Jesus. Então Pedro, ele tem o primeiro choque, ele entra na sua primeira grande depressão, porque o mestre avisou, e ele percebe que é fraco moralmente. E o que ele vai fazer? Estava perdido, completamente perdido, mas ele não fica chorando apenas no seu leito. Chora muito, faz a catarse, mas ele vai fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Então, o que eu sei fazer de bom? O que nós sabemos fazer de bom? Uma pintura, cantar para alguém, visitar alguém, uma boa conversa, uma boa leitura, contar poesia para alguém. Nossa, tem lindas poesias. Alguma coisa eu preciso fazer para sair desse movimento interno de depressões, ascensões. A nossa vida é assim. Então naquele momento Pedro vai pescar. Falou, vou pescar. E aí os apóstolos vão com ele, porque ele estava cobrando uma postura dele, de Tiago. Falou, o que nós vamos fazer agora? Então, o segundo momento que nós vamos apresentar é Pedro indo pescar. Mas antes, o que ele lembra de Jesus? Lembrando, o nosso evangelho está lá em Mateus 11, 20 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Toda vez que a gente lê essa frase, é como se fosse um mantra, né? Ela entra dentro do nosso coração e alivia realmente, porque nós confiamos em Jesus, nós estamos aqui por Jesus. Então ele está dizendo, enquanto nós não estivermos cansados, nós vamos estar ofuscados pelo materialismo, sendo corrompidos pelo nosso orgulho e nosso egoísmo, pelas nossas vaidades. Então precisa estar cansado. E Pedro estava cansado. Pedro cansa moralmente, está sem forças. Eu preciso mudar o roteiro da minha vida, porque quando eu estou vencendo o mundo, é muito fácil. A vida material me sorri, as vaidades humanas, as glórias, e eu não estou cansado. A vida está boa, entre aspas, o profundo abismo consciencial dentro do seu coração. Então eu preciso estar cansado. E aí Pedro vai escutando isso na sua mente. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Está lá no Evangelho, no item 17, quando diz: benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, vai perder. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Eu preciso de transformar as minhas tendências equivocadas de ontem. Preciso de perder isso aí para ganhar algo mais lá na frente. Então o que eu tenho que perder? Perder o que está errado na minha vida, o que me faz mal, mas eu não consigo fazer ainda. Mas eu tenho que tentar, uma vez, duas vezes. Por isso, né, Euripides, que nós temos que falar desse Jesus muitas vezes, né? E uma hora nós vamos conseguir fazer. Eu lembro sempre do Lanos, né, Ivone, de tanto falar, de tanto pensar, de tanto ler, que uma hora nós vamos conseguir praticar. E aí ele diz assim: segui-me eu,
e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus estava dando toda a literatura para Pedro, e mesmo assim foi difícil. Então, Pedro, você quer vir comigo? Pega a sua cruz, levanta-te e siga-me. E como é que Pedro vai fazer isso? Vamos ver. Segunda fase que eu separei aqui de Pedro. Pedro, nós não conseguimos nada. Não foi nosso dia de sorte. Por que não tentam jogar as redes do lado direito do barco? Vocês ouviram o que ele disse? Sim, do lado direito. Acho que este homem nunca pescou em sua vida. Passagem que ele disse. Mas é um absurdo. Não é assim que se pesca. Todos sabem disso. Joguem as redes do lado direito. Confiaste em mim. Então, tu me amas, Pedro? Senhor. Tu me amas, Pedro? Com certeza te amo, sabes disso. Tu me amas mais do que a qualquer outro? Me perguntastes 3 vezes, Senhor. 3 vezes. O mesmo número de vezes que te neguei. Sabes tudo, Senhor. Sabes que te amo mais que a própria vida. Então cuidais do meu rebanho, guiai-os em meu nome. Essa é a tua missão. Eu falhei contigo, Senhor, eu falhei. É por isso também que te escolhi. E por que escolho-te novamente? Mas em verdade lhe digo, quando eras mais novo, te vestias e ias para onde quiseste. Mas quando envelhecerdes, estenderás tuas mãos, e outro alguém te vestirá e te levará para onde não quiserdes ir. Assim seja, Senhor, assim seja. Sigai-me.
Qual é a diferença então desses dois momentos na vida de Pedro? E aí nós vamos refletir em nossas vidas. Primeiro momento, Pedro estava completamente visível espiritualmente. Eu sou fraco. E Jesus falou que eu estava fraco. Ele estava fraco naquele momento, moralmente. Mas ele tinha tanto recurso, tanta vivência, que a possibilidade dele acertar seria muito grande. Porque naquele momento ele já aceitava Jesus, mesmo com as suas fraquezas. Então ele tem a segunda oportunidade, não vou deixar passar. Essa não. Pedro, mas você vai pular aí. Ele pularia em qualquer lugar. Ele faria qualquer coisa para ir em direção ao Mestre. Olha só, que movimento. Ele nega Jesus. E Jesus falou, antes do cantar do galo, você vai me negar 3 vezes. E ele nega. E não tem naquele momento, eu sou amigo de Jesus, me salva. Não. Pedro, você vai ter que passar. Você vai ter que levantar a sua cruz, ter força e ir em direção. Levanta a tua cruz, tenha força e vai em minha direção. Nós percebemos que nem os apóstolos em nenhum momento foram privilegiados. Nós percebemos que Jesus poderia fazer muitas coisas, porque é o maior médium que nós conhecemos, o Espírito de maior envergadura moral, o príncipe celeste da criação do nosso orbe, aquele que governa junto com outros espíritos crísticos todo o nosso sistema solar, e que dirá mais que ele coordena, que nós não sabemos, não fez nada. Pedro, você vai ter que levantar, vai ter que colocar a sua cruz e vai ter que seguir. Segundo movimento, Cristo está lá, eu vou até aí. E foi. E o que Jesus fala? Tu me amas, Pedro? Lógico que eu te amo. Então, há alguns historiadores que falam do amor filhos, do amor eros. Então nós temos a interpretação para compreender melhor o que era isso, quando ele diz assim, que o amor ágape é o amor sacrificial, o amor sublime. O amor filho é o amor que eu gosto, mas com algumas restrições. O amor eros é o amor conjugal. Então nós descartamos o eros, temos os dois. E parece, os historiadores, eles interpretam que Jesus, no primeiro momento, fala, tu me ama, o amor ágape, você daria a vida por mim? E Pedro titubeia. E ele fala de novo. E aí ele fala no amor filho. Aí Pedro leva outro choque. Fala, então se tu realmente me ama, hoje você faz o que você quer, você vai para onde a vida te leva. Mas um dia você fará o que os benfeitores quiserem. E você dará o testemunho em meu nome na superfície terrena. Está preparado? Ele sabia que não estava, mas ele queria estar preparado. Então que a gente volta naquela nossa fala, a gente pede paciência, então vamos testar a nossa paciência com as pessoas difíceis. Olha como que Deus é bom. Eu quero coragem, então vão ter obstáculos para ver se você realmente vence esses obstáculos, para permanecer com a coragem, os desafios da vida, porque eu não vim trazer a paz, mas a espada, movimento, trabalho. E aí o terceiro movimento, quando Pedro está lá velhinho, passa por tantas dificuldades, foi várias vezes acusado, preso, foi acusado pelos seus próprios colegas, quando ele junto compartilha ali daquele primeiro hospital, aquele primeira casa de atendimento aos necessitados, que os próprios colegas falavam, ó, acho que Pedro está roubando as coisas ali, hein? Pedro acho que está levando óleo para casa, está levando trigo, e ele fica triste. Aí Jesus fala para ele, por que está triste? Vamos trabalhar.
Vamos trabalhar. Parece que o senhor Hugo escutou essa frase, né? Leu essa frase, você fala, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Não fica parado. A água parada junta lodo. Então, olha o que acontece na vida de Pedro. Terceiro movimento na vida de Pedro. Eu achei um desenho, mas a história é bem contadinha. Oh, Senhor, por favor. Pedro está preso. Oração. Não deixe o Estou contextualizando. Pedro está preso, seria condenado à morte, provavelmente ao raiar do dia. E aí todos estão pedindo para que alguma coisa fosse feita. E alguns amigos ali tentaram subornar os guardas, fazer qualquer coisa para que libertasse Pedro. E nenhum deles teve êxito. Então, eles eram tão corruptos que eles pegaram o dinheiro e não libertaram Pedro. Pedro está preso. Faze alguma coisa. Nós sabemos que tens o poder de fazer milagres, Senhor. Faze-o por Pedro esta noite. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Ouve a nossa prece, Senhor. Liberta Pedro, meu Deus. Liberta-o, por favor, Senhor. Venha comigo, Pedro. Siga-me. Ele sabe muito bem quando estou com problemas. Vem pra me guiar, me mostrar o caminho. Mas se eu fraquejar, sei que vai me levantar. A semente germinou, seu amor me mostrou, as minhas preces ouviu e me fez sentir que a todos quer salvar e vai abraçar. Amor é a paz que vem pra ficar e a todos quer iluminar. Mais alguém veio nos acompanhar nas orações. Rod, abre a porta, por favor. Rod, leve uma mensagem para os outros. É o Pedro. O quê? O Pedro está preso. Por favor, Rod. Estou dizendo pra vocês, é o Pedro. Ela ficou maluca. Venha ver, Maria. É mesmo? Obrigado, senhor. Obrigado. Pedro, é ele mesmo. Oh, não seria seguro. Fiquem aí. Por agora eu não posso ficar por aqui. Mas, por favor, façam alguma coisa por mim. Qualquer coisa. Eu quero que todos saibam que suas orações foram ouvidas por Deus. E o anjo me deu a liberdade. Obrigado, meus amigos. Agora minhas orações estarão com vocês. Santo Deus, perdoa-me. Como tenho sido insensato. Agora eu sei que não posso fazer nada sem o Senhor.
Ajuda-me a lembrar como orar e acreditar que tu tens o poder para salvar. Eu não sei quando poderei voltar. Até lá, cuide das ovelhas. E ensina a orar. Eu ensinarei. Bonita essa parte, né? Particularmente, eu tinha estudado muito pouco sobre isso, até ser chamado a atenção por Emmanuel, lá naquele livro pequenininho, Caminho, Verdade e Vida, naquela série, né, Pão Nosso, Fonte Viva. E no capítulo 100 ele diz sobre auxílios do invisível e fala sobre essa passagem. Eu achei interessante, nós fomos estudar. E Emmanuel me deu um puxão de orelha tão grande, eu falei assim, vou compartilhar, vamos refletir sobre essa mensagem. Quando ele diz assim, que Pedro, para chegar nesse momento, ele teve que passar por várias etapas. Porque o anjo do Senhor o auxilia até certo momento. Então não era o momento dele desencarnar. E aí, pelas possibilidades estudadas pelos benfeitores, envia um anjo guardião e vai lá, com guarda, com porta fechada, com algema nas pernas, nas mãos, livra-o para deixar essa mensagem. E aonde estava Pedro? Dormindo. Então os benfeitores nos alertam, confiando em Deus. Poderia morrer no outro dia, mas estava dormindo, confiava em Deus. E após a sua libertação, nos alerta Emmanuel, ele sai, só que desaparece o anjo do Senhor, e ele ia virar à esquerda ou à direita. Quem tinha que tomar a decisão? Ele. Então é nós. Os benfeitores com certeza nos ajudam, mas na hora das decisões somos nós. Ele poderia ir para a esquerda e encontrar os guardas, para a direita encontrar pessoas que o denunciariam, e ele voltaria para a prisão. Mas ele teve que correr o risco, ele teve que superar os obstáculos, seus medos, e alerta, não chega perto de mim, senão vocês serão presos também. Mas para ele chegar a ser orientado pelos benfeitores, ele teve que segurar a cruz e seguir. Ele teve que estar cansado daquele movimento, que percebe a sua fraqueza moral, mas ele vai avante. O que eu preciso de fazer? Quem eu preciso de ajudar? Quais são as minhas vitórias? Então ele ficava muito triste. Jesus, quantas vezes fala, deixa para lá, Pedro, vamos avante. Nós não temos que colocar ninguém no lugar dele, nós temos que trabalhar, vamos trabalhar. Não vamos esperar da política do mundo, de César, do Sinédrio, vamos fazer alguma coisa, gente. O momento deles é deles, esse é o meu momento, o que eu posso fazer hoje? E aí nós chegamos a uma conclusão muito profunda, que Jesus sempre está conosco, mas ele diz assim, os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Eu fiquei tão pequeno que eu reclamo tanto, né? A gente reclama tanto, a gente quer tanto as coisas e sem esforço. E ele diz que eu preciso ter esforço, precisamos perseverar. E aí nós vamos buscar Humberto de Campos, numa fala com Tiago aqui, quando ele diz assim: mestre, tem um amigo em Corazim que vos ouviu a palavra santificante
e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos. Como é difícil seguir Jesus, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei entre as suas observações, mas agora esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou: bondoso Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade triunfam. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. São as palavras de Jesus que eu termino aqui com a nossa reflexão, levando essa perseverança, essa coragem para vencermos todos os obstáculos. Essa é a melhor proposta de vida para a nossa evolução, mesmo naqueles momentos que a gente tem dificuldade de compreender. Então, que Jesus nos abençoe e a gente passe a palavra para casa. Nossa gratidão, Deus. Sempre é gostoso, faz um bem enorme seguirmos os passos de Jesus no Evangelho. Continue firme, como dizia o nosso querido paizinho, né? Pedalando a bicicleta para ela não cair. Quantas vezes ouvimos isso? Trabalhar e trabalhar sempre, trabalhar enquanto tivermos forças, e nós sabemos que o antídoto do medo é o amor. Então que a gente aprenda a amar e venceremos os medos. Seremos mais serenos ante as tempestades, na certeza de que Jesus nos ampara. Obrigada. Então nós vamos convidar os nossos trabalhadores para trabalho de paz, nosso grupo vocal, que nos faz tanto bem, e continuamos o nosso trabalho. Deus paz a todos. Prezados irmãos e irmãs, nós só temos que agradecer pela noite de hoje, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, que sempre nos acolhe com tanto amor. Agradecer os benfeitores espirituais, a Jesus, o nosso mestre, ao nosso amigo e irmão Márcio, que nos trouxe essa mensagem belíssima, lembrando de Jesus e voltando-nos, fazendo viajar no tempo e sentindo assim uma ponta de saudades, porque talvez nós tivemos a oportunidade e nos aproveitamos na época, e hoje nós sentimos essa ponta de saudades pelo tempo perdido. Então vamos aproveitar o nosso tempo agora, agradecendo a Deus por termos encontrado essa doutrina que nós abraçamos, que nos consola, que nos dá esperança e nos faz ver um Jesus que é puro amor. Então nos resta somente agradecer a todos que hoje estiveram conosco, ao grupo vocal, a Ana Cláudia, que sempre está aqui presente, gravando, para dar oportunidade para aqueles que não puderam estar conosco, poder vir através do YouTube, Centro Espírita da Caridade, aos médios
que aplicaram os passes. Enfim, temos muito que agradecer. Então, despedimos nesta noite, na paz de Jesus, e ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar daqui a vibração que aqui desfrutamos, para que aqueles que lá em nosso lar estejam, possam sentir a presença desse amor. Muita paz a todos e até quarta-feira. Uma boa noite.